Mas é a história de um brasileiro que foi preso nos Estados Unidos, isso em 2011, de 2008 a 2011. Foi acusado de ter abusado dos filhos, não foi julgado, foi um absurdo que teve em termos de relação ao preconceito, entendeu? A história que se desenrolou foi um absurdo. Inclusive tem matérias, teve Jornal Nacional, teve cobertura do Globo Repórter, teve da Record, todas as emissoras, inclusive nos Estados Unidos também, pela CBS e tal. E as pessoas estavam assim, não acreditando o que estava acontecendo realmente com essa história. Mas eu não posso falar muito ainda, porque é uma história que nós estamos ainda Bom, mas é uma história digerindo. uma história que já é conhecida. Já aconteceu. E o Ricardo ficou preso por 3 anos, nunca foi julgado. Né? Na época, a justiça americana tem um fast trial. Ele ficou de 2011 a 2014? 2008 a 2011. A 2008 a 11. Ele estava numa audiência de pensão com a ex-mulher e lá ele foi preso. Tava uma mãe e o pai no Natal que tinham ido visitar ele, sem saber o que estava acontecendo. Mas como, desculpa, mas me dá um pouco mais de detalhes sobre isso. Quem conhece essa história, legal, Tá. mas quem não conhece, conta conhecida. um pouquinho da história, do começo. A história do Ricardo, então, é um brasileiro que na verdade, eu conheço o Ricardo há muitos anos. A gente morou junto em Paris, na época que eu trabalhava como modelo, né? E aí nós voltamos pro Brasil e aí ele foi pro Japão, conheceu essa mulher dele, onde ele casou, teve 3 filhos e foi morar nos Estados Unidos com ela. Né? Foi morar em Sedona, no Arizona, onde teve esses 3 filhos. E depois de um ano que eles estavam separados, houve essa acusação dela, com uma manipulação de uma psicóloga. Inclusive, essa psicóloga, no processo, fez isso com outros pais também. Inclusive, tem entrevista delas, desse pai, um desses pais que foi acusado, só que ele era americano. Então, ele era americano, conseguiu reverter a guarda e, inclusive, essa psicóloga perdeu a licença, porque viram que realmente ela estava fazendo, era uma manipulação que ela fazia, e o Ricardo já estava preso. Ele casou com uma japonesa? Brasileira, não, americana. Não, ele casou com uma americana. Americana, Tá. ele conheceu ela era modelo no Japão, entendi. e aí, como ela era americana, eles foram para os Estados Unidos, Certo. e acabou morando lá, enfim, teve a vida dele lá e teve 3 filhos. Na época, os filhos estavam com, o mais velho estava com 11, 8 e a mais nova estava com 5 anos. E aí a psicóloga fez a cabeça da... Fez a cabeça, foi julgar. E aí, mas o que aconteceu foi o seguinte, depois que aconteceu isso, que o pai americano com a mesma história do Ricardo, reverteu a guarda para ele e ela perdeu a licença de poder trabalhar como psicóloga. O Ricardo continuou preso. É uma história assim... E esse fato contribuiu para que soltassem ele? O fato de terem... Não, na verdade é o seguinte, eles pediam para que ele assumisse a culpa. Teve mais do que 20 tentativas comprovadas. Se ele assume a culpa, você é deportado para o Brasil e se encerra a história. Só que você também não volta, não pisa mais nos Estados Unidos, você perde a paternidade e tudo. Ele falou, não, vou ficar aqui. Aí ele pegou solitária e pegou a maior fiança que nunca existiu nos Estados Unidos, que era 70 milhões de dólares para ele poder responder em liberdade. Meu Deus do céu. 75 milhões de dólares. A do Michael Jackson, quando teve aquela história da criança, foi 3 milhões de dólares. Meu Deus. Não, a história é sinistra. Então, é uma história que a gente está tentando fazer com algum player, né? A gente está fazendo algumas parcerias, porque é uma história que tem que ser contada e ele quer resgatar.